Bom dia, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa segunda-feira, começando a nossa semana, mais uma semana abençoada para a honra e para a glória do nosso Deus, porque Deus ele é fiel. E toda semana nós começamos como aqui, Janaína? Começamos colocando a nossa família no altar de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Persevere, não desista, esteja firme nesse propósito, entrega a sua família no altar de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema, talvez dentro da igreja, polêmico. Esse tema, que eu vou abordar hoje é sobre, eu vou falar o título. Todo mundo nasceu para casar? Será? Né? Tô fazendo até a trend, né? Será? Porque há muito que se fale, né? Deus, né? A nós mesmos aqui, nós declaramos toda segunda-feira, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Baseando nessas falas e sabemos que a família é um projeto de Deus, será que todo mundo nasceu para casar? Será que é pecado aquela pessoa que pensa, não, eu não quero casar? Eu até dei um estudo de 3 partes, né? E em uma dessas partes eu falei sobre isso, porém hoje eu quero abordar mais uma vez esse assunto, porque assim, nós como cristãos, eu estava até comentando outro dia, acho que foi no culto com quem estava ali, que nós temos fases, né, da igreja. Deus ele não muda, Deus ele é o mesmo, Deus ele é poderoso, a palavra dele se renova, mas nós temos fase, né? Então, há 20 e poucos anos atrás, eu peguei a fase da igreja, que era uma igreja de oração, que era uma igreja que tudo resolvia como, Janaína? Em jejum e oração, né? A igreja das irmãs do Coque, conhecida, né? Então, era sempre assim, tudo era espiritual. Porém, a igreja era com uma visão mais fechada. E hoje, né, nesse tempo que eu tô, porque assim, se eu tô aqui, se eu tô viva, se eu tô falando com vocês, glória a Deus por isso, esse é o meu tempo também. Só que esse tempo de hoje aqui da igreja, nós podemos também fazer o que, Janaína? Viver uma nova visão. Hoje, infelizmente, nós temos que recuperar lá atrás. Ser uma igreja de oração, ser uma igreja de jejum e uma igreja que resolve tudo em oração e em jejum, buscando em Deus. Nós perdemos isso. Porém, nós somos uma igreja que estamos, né, por conta da internet e tantas coisas, eu creio assim, que ampliou, né, a nossa visão. E hoje, glória a Deus, nós, saiu escama dos nossos olhos. Então assim, a gente pode, né, em nome de Jesus, recuperar a igreja que ora e juntar com essa igreja com os olhos abertos hoje, digamos assim. Que maravilha de Deus, glória a Deus. A igreja tem que ser equilibrada. Então, nós temos que falar e abordar sobre todos os assuntos. E um deles tem pessoas que não nasceram para casar. E isso é pecado? Não. É óbvio que não. Pecado é você não saber, né? Quem você fazer por conta da sociedade, por conta de imposição dos seus pais, sei lá, e levar a sua vida a se destruir, se autodestruir, só que você vai se destruir a vida da outra pessoa também.
Amém? Ah, mas Janaína, mas e se eu tô fora da Bíblia? Porque a família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Você é família. Também, você faz parte de uma família, né? Só que você não nasceu, sabe, para você casar. Então, assim, o que a gente precisa? Se conhecer, sabe? Porque, assim, é uma mentira sendo empurrada pela sociedade há anos. Ai, todo mundo nasceu para casar. E isso não é verdade. Não é verdade. E a própria Bíblia nos mostra isso. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 7 que existem pessoas que conseguem viver solteiras em paz, focadas em Deus, no propósito, na missão, na própria vida. Paulo, ele não condenou o casamento, mas também ele não obrigou ninguém a casar, né? Ele mesmo fala sobre isso. Ele deixou bem claro que cada um tem o seu dom. Ele deixou claríssimo sobre isso, né? E tem gente que nasceu para construir uma família, mas tem gente que nasceu para viver de outra forma. E está tudo bem. Glória a Deus por isso. Só que o problema é que a sociedade pressiona. Se a mulher passa de uma certa idade e ela não quer casar, aí já começam, né? Ah, vai ficar para titia, e, né? Aquelas histórias. E o homem, né? Por sua vez, muitas vezes, sabe, não quer casar e aí ele já começa a sofrer, né? Julgamentos. Será que ele não gosta de mulher? Será, né? Ele já começa a ser julgado pela sua masculinidade, não. A masculinidade dele já começa sendo colocada em questão, né? Começam os julgamentos, as piadas, as suspeitas, a pressão emocional. Então, devido a isso, muita gente, ela entra no casamento sem querer casar. Entra por medo, para agradar os outros, casa para provar alguma coisa para a sociedade. E o resultado é destruição. Casamentos frios, traições, pessoas infelizes. Filhos crescendo em lares quebrados emocionalmente, gente vivendo uma vida que nunca quis. Tem pessoas que simplesmente não nasceram para a vida conjugal. E isso não faz delas menos homem, menos mulher ou menos crente. Muito menos digna. Não faz. O erro, ele não está em não casar. O erro está em viver uma vida que Deus nunca pediu para você viver. Nem todo chamado é no altar. Nem todo chamado é para casar. Nem toda pessoa, né, nasceu para casar. Alguns chamados são sim de solitude, propósito, missão, liberdade emocional, dedicação a outras áreas da vida. Paulo fala isso. Paulo fala, né? Vou dar um conselho. Melhor que não case. Se você é solteiro, melhor que você não case. Porém, se for para viver em pecado, então melhor casar. Porque não é para viver em pecado, mas é para viver uma vida a qual você vai se dedicar a Deus. Se você não pode casar, aliás, não nasceu, sabe, para casar, você precisa se examinar, você precisa se conhecer. Será que eu nasci para ser mãe? Será que eu nasci para cuidar de filhos? Sabe? Será que eu nasci para ser pai?
Será que eu quero ser pai? Será que eu quero ter uma família? Sabe, precisa colocar tudo isso em questão, porque o casamento você não casa sozinho, você vai casar com uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa, talvez ela é o que ela queira, é o sonho da vida dela, é construir uma família, mas a sua não. Então, a gente precisa ser maduro, sabe? Para saber, para entender. Ah, mas Janaína, e se eu não casar? E aí? Casar eu não quero, eu não nasci mesmo para casar. Mas também eu preciso, né, me relacionar, preciso namorar, preciso ficar com um, com outro, não, né? Também não. Por isso que você precisa entender qual é o seu propósito. Sabe, você precisa se conhecer realmente. Porque tem muitas pessoas que pensam, eu também não, não nasci para casar não. Porque é tão bom a vida de solteiro, quero ficar com um, com o outro. Não, né, querido? Não é isso e nem sobre isso. Se você não nasceu para casar, né? Se você nasceu, não se vê parece que eu tô gravando, minha cabeça tá cortando. Se você não se vê, né, dessa forma, uma pessoa casada, então realmente você tem que entender, né, fazer o seu voto, o voto com Deus de quê? De viver a obra, de viver para o Senhor. Como Paulo, né, disse, de você se dedicar a Deus, né? Então são chamados, amém? Glória a Deus. A Bíblia, ela nunca ensinou que casamento ela é uma obrigação para todos. O casamento é uma escolha. E a escolha sem convicção, ela vira uma prisão. Deus, ele é um Deus de propósito. A nossa vida, ela precisa de propósito, de ter propósito, né? Para caminhar, para deslanchar, para que a gente possa viver. Nós precisamos entender quem nós somos. Sabe, tem muitas pessoas que nem se conhecem. A palavra do Senhor, gente, eu bato nessa tecla porque eu aprendi de Deus e Deus bateu muito nessa tecla comigo até eu aprender. A palavra de Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele dá um parâmetro. Você precisa amar o seu próximo. Como? Como que eu vou amar o meu próximo? Como você se ama. E você se ama? Você tem que aprender a se amar. Senta com você. Você sabe quais são os seus gostos? Você sabe, talvez você passe mais tempo na internet buscando esses influencers. Você sabe o seu influencer que você gosta, você sabe o que ele gosta, para onde ele vai, aonde ele tá. Só que você não sabe nem de você mesmo. Você já sentou com você mesmo? Ô, fulano, vem aqui. Janaína, senta aqui. Vamos conversar de Janaína para Janaína. O que você gosta? Quais são as suas dores? Você já falou, já teve esse bate-papo consigo mesmo? Você realmente se conhece? Você sabe, os seus planos para o futuro? Você tem planos para o futuro? A nossa vida é de propósito, então nós precisamos, ser pessoas de propósito. Porque Deus, ele é propósito. Deus, ele trabalha com propósito. Precisa sentar com você, você precisa se conhecer. Qual é o seu gosto? Qual é a sua cor preferida? É tantas dúvidas que passam para nossa cabeça. A gente muda, né, nossas ideias assim tão rápido, porque é muita informação e muitas coisas novas que vão chegando. Porém, quem é a Janaína? O que a Janaína gosta? O que a Janaína está passando agora? Às vezes a gente engole, né, as nossas dores, a gente vai pondo para baixo do tapete toda aquela sujeira. Só que sujeira para baixo do tapete não é limpo. Ela está ali, né? Ela está acumulada, ela está cheia de problema. E é isso que a gente faz com a gente. Por isso que a gente está doente, depressão, opressão e são. Porque a gente não se cuida, a gente não se conhece. Mas a Bíblia diz,
sabe, que é para casar, que a família é um projeto de Deus, que a família é projeto do Senhor e tal, isso e aquilo, mas e você? Quem é você na fila do pão? Você se vê casado? Sabe, você se vê construindo uma família, cuidando de criança, cuidando de marido? Tem gente que quer casar, mas não quer ter filho. E tá tudo bem também. Ah, mas a Bíblia diz crescer e multiplicar. Tá tudo bem, sabe? Então, assim, em nome do Senhor Jesus, o que não tá bem é você não se conhecer, é você não saber o que você quer, é você ir pela cabeça das outras pessoas ou da sociedade, né? Nossa, já tô ficando com 30 anos, meu, e eu não casei ainda, não tenho nem namorado, meu Deus do céu, calma. A vida é sua e ela é única. Então, se conheça, senta com você, toma um café com você, faça de você a sua melhor companhia, se ame para que você possa amar. Tem gente que nem se curou de um relacionamento, já entra em outro, e aí é tudo destruição. Calma, dá um tempo, vamos, sabe, colocar a vida em ordem, vamos colocar os pensamentos em ordem, vamos colocar, sabe, todas as coisas no seu devido lugar. E vou bater mais uma vez na tecla. E quando eu digo, ai, a pessoa não quer casar, quando a pessoa não nasceu para casar, não quer casar, ela tem que ter a consciência, né, de que a vida dela é com Deus. Ela optou, né, a não casar, ela não se vê casada, mas para viver a obra de Deus, não para viver em fornicação, sabe, na gandaia. Isso não faz parte do evangelho, não faz parte da vida cristã. Em nome de Jesus. Que eu vim aqui hoje em nome do Senhor Jesus é para tentar clarear a sua mente, para que você possa ser liberto. Porque nós fomos chamados para liberdade, não para libertinagem. E o Senhor não quer ver, né, a gente frustrado, agoniado, estragando as nossas vidas, e não só a nossa, a do próximo. E aí vai mais além, tem filhos e estraga dos filhos. Não. Você que tá solteiro, respira, sabe? Se conheça, se ame, mesmo você que é casado, às vezes já atropelou tudo. Senta com você. Você já tomou uma atitude, você casou. Amém. Vai continuar no seu casamento em nome de Jesus. Se seu casamento tá abençoado, né? Assim, quando eu digo abençoado, se tá correndo tudo bem, né? Se você tá feliz, se não tá, senta com você primeiro. Conversa com você, fala com você, se conheça. Veja o que está acontecendo que você está infeliz. Converse com você. Depois, chama o seu marido, chama a sua esposa, conversa, tenta alinhar as coisas. Mas eu acho que o que está faltando em nós é isso, é nos conhecer, é cumprir o que a Bíblia diz. Ama a Deus em primeiro lugar e ame a você em segundo lugar. Para quê? Para que você possa amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Em nome de Jesus, chegou a hora das pessoas pararem de viver para satisfazer as expectativas alheias. Porque assim, uma das piores tragédias da vida é abandonar quem você realmente é só para ser aceito pelos outros. Amém? Fica a dica aí, fica o recado em nome de Jesus. Beijo a todos, fiquem com Deus. E você, independente se você é casado, se você é solteiro, independente se você quer casar e se você não quer, você que está ouvindo aí esse vídeo que chegou até o final, você declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.